Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, não é, do componente curricular, Seminário de Práticas Educativas e Formação Docente. Eu sou a professora Andresa, responsável por esse componente no primeiro período do curso das licenciaturas do Campus Natal Central. E na noite de hoje a gente tem aqui a alegria e a honra de receber Sandra, que é coordenadora de um ambiente, né, de educação não escolar relacionado a classes hospitalares. Sandra, eu estou imensamente grata a você pelo seu sim, considerando que a gente precisou fazer contato muito em cima da hora, né? Somente hoje pela manhã a gente conseguiu realmente acessar o contato com Sandra, e ela de prontidão abraçou a causa do IFRN, da licenciatura, disse que viria sem problema nenhum. Só para vocês terem ideia, ela entrou em deslocamento porque ela está em atividade no município de Currais Novos. Exatamente. E ela, mesmo assim, viajou, chegou cansada, mas ela se comprometeu e está aqui com a gente hoje para poder desenvolver essa aula, onde a gente vai aprender tanto sobre a presença do professor no ambiente de classe hospitalar. Essa disciplina, Sandra, já é a quarta vez que a gente trabalha com ela e a gente nunca tinha conseguido trazer um profissional que faz esse trabalho de linha de frente junto com a saúde. Então, hoje é uma noite muito importante e emblemática para nós, porque você é a primeira conquista nossa da nossa disciplina, né, nesse sentido, e a gente vai fazer tudo certinho, enviar ofício, como eu lhe dizia hoje pela manhã, né, para a gente não perder mais você de vista. A gente precisa da sua fala para esses professores que vão se formar em espanhol, que vão se formar em geografia, para que eles compreendam que esse ambiente de trabalho pode ser também o deles amanhã no futuro, e que eles precisam pelo menos ter ouvido falar e saber o que fazer, como se comportar, as questões que estão em jogo nessa docência, nessa mediação, né? E é para isso que você está aqui. A partir desse instante, minha querida, se sinta, deixa só eu fazer aqui uma breve apresentação para que vocês sintam. A professora Sandra Fernandes, ela é formada em pedagogia, é pós-graduada em neuropsicopedagogia institucional e é coordenadora pedagógica de uma classe hospitalar, né, de um sistema de classe hospitalar em Natal, Rio Grande do Norte. Com vocês, a professora Sandra, só uma observação, Sandra, Currais Novos está bombando aqui na nossa disciplina, porque semana passada a gente assistiu aula sobre a presença do professor na gestão de ONG que desenvolve pessoas com autismo. Ah, que bacana. E a pessoa que colaborou com a gente é exatamente de Currais Novos. A professora Gil, deixa eu só capturar aqui o nome dela, é Gil... Opa, vocês estão lembrados, minha gente? Gilvaneide. Gilvaneide, a ONG dela é daí, de Currais Novos, o trabalho fabuloso que ela faz relacionado ao autismo é daí, e ela veio para conversar com a gente sobre a presença do professor nesse não escolar. Foi fabuloso, inclusive, minha gente, ela veio na quinta, eu já botei o link da fala da professora Gilvaneide nos dois grupos, tanto de espanhol como de geografia. E hoje a gente vai ficar aqui com Sandra Fernandes, a palavra é toda sua a partir de agora. Olha só, no caso é o curso hoje que eu vou falar com vocês é de geografia, é isso? É geografia, mas eu também chamei o pessoal do espanhol, pois ser que tem aqui alguns pimpolhos de espanhol. Eu até prefiro, gosto muito, porque eu sei que eu tenho lá na classe alunos que recebem atividades da disciplina de espanhol, e a gente precisa direcionar atividades nesse sentido, né, para essa área que é mais específica de linguagem. Então, gente, eu quero dar boa noite a todos, dizer que é uma satisfação muito grande, viu, o convite, Andressa, fico muito feliz. Andresa, tem 2 vezes. Eu não sou de Currais Novos, eu moro em Natal, mas eu estou em Currais Novos a trabalho, e não consigo me recusar ao convite de não estar presente hoje à noite aqui, para poder falar um pouquinho de classe hospitalar, que é algo que eu trabalho com tanto amor, assim, eu gosto demais do trabalho que eu desenvolvo, é um desafio diário, mas também é muito gratificante. E aí eu gostaria mesmo, assim, de poder contribuir com todos vocês de uma forma muito positiva. O trabalho de classe hospitalar não é um trabalho fácil. Eu, quando iniciei na carreira de classe hospitalar,
eu imaginava que eu não teria perfil, porque eu sou muito emotiva. Eu acabei participando de alguns congressos onde falava-se da classe hospitalar, né, aqui no Rio Grande do Norte, mas eu imaginava que eu não teria perfil. Só que daí eu recebi o convite para trabalhar e aceitei o desafio, e hoje eu sou apaixonada. Eu estou há 3 anos, né, como coordenadora de classe hospitalar, tenho experiência de coordenação em outros espaços escolares, né, na escola regular, mas nada se compara ao chão de classe hospitalar. Quem um dia tiver a oportunidade de conhecer ou de vivenciar, vai ver o que eu estou falando na prática, né? Nada do que eu estiver falando aqui para vocês hoje vai fazer com que vocês tenham contato com... Vocês vão ter uma ideia, mas a certeza mesmo vocês teriam se vocês vivenciassem o dia a dia de classe hospitalar, que é extremamente diferente, né? Eu vou abrir aqui a apresentação que eu acabei organizando para vocês, para eu poder nortear a minha fala. E eu também quero deixar aberto perguntas. Caso alguém tenha necessidade de fazer perguntas durante a minha fala, é só levantar a mãozinha. Eu acredito que tem essa disponibilidade aí, né, no Meet. E aí eu vou respondendo de acordo com a pergunta que foi direcionada. Estou aqui à disposição. A hora que vocês quiserem interromper a minha fala, fiquem à vontade. Eu sou uma pessoa que eu falo muito. Eu tenho 1 hora para falar, né, Andresa? Sim, querida, podemos ficar até 9h30, 9h45. Muito obrigada também por esse horário avançado aí, você é maravilhosa, desde já. Eu queria ter tido tempo de organizar um negócio mais bem elaborado para vocês, porque eu sei que nesse horário de aula, eu já dei aula também nesse horário para o SENAC, para um componente curricular chamado Metodologia do Trabalho Científico, e esse horário, depois de 9 horas, depois de 8h30, é o horário que todo mundo está querendo ir embora, né? Então, a aula tem que ser o máximo dinâmica, porque para as pessoas não dormirem. Mas eu vou tentar falar o máximo, assim, de uma forma muito direta para vocês, que vocês possam compreender e possam me ajudar a interagir também nessa aula, porque ninguém aprende nada sozinho. E nós aqui, como professores, não sabemos de nada, né, Andresa? A gente está aqui para aprender, e a aprendizagem num curso, seja ele de curso técnico, profissionalizante ou superior, a gente está sempre aprendendo. A gente, como professor, aprende muito mais do que vocês, como aluno. Tenham certeza disso. Deixa eu ver se eu consigo transferir aqui a minha apresentação. Só um minutinho. Beleza. Seu áudio. Só um minutinho, Andresa, só um minutinho. Sim, sem problema. Nesse momento estamos com 30 estudantes online. Acredito que daqui para uns 10 minutos a gente deve ter ainda mais entrada, mais acesso. É uma turma de 40 alunos, uma turma de 40, outra de 40. Acredito que a gente ainda vai ter aí uma inclusão, uma boa inclusão de estudantes. Já coloquei o link da professora Mônica Porfírio, que falou lá, né, do espaço de recreação, e como eles se tornam mais potentes quando... Ah, pessoal, a propósito, depois eu fiquei lembrando, eu ia fazer uma intervenção na segunda passada, e terminou que me fugiu a memória, né, o que eu ia tratar, e depois eu lembrei, porque Mônica trouxe a questão do... Seu áudio, viu, Sandrinha? A gente está sem ouvir. Deixa eu só colocar aqui a apresentação que eu abro o meu áudio, tá bom? Ah, tá bom, tá certo. Então, a professora Mônica falou, né, da importância dos espaços com os parques, com os brinquedos, né, o parque e os brinquedos, nos shoppings. E eu lembrei de um grupo de professores de educação física que eles desenvolveram um espaço de recreação diferenciado, com brincadeiras populares.
E eles visitam, eles fazem, gente, a cobertura do entretenimento de aniversário de crianças. Eu vou dizer o nome do grupo aqui, vocês podem estar olhando no WhatsApp, no Instagram deles. Eu sou apaixonada pelo trabalho desse grupo, porque não são pessoas que gostam de se vestir de personagem e de uma forma banalizada, sem intencionalidade em interagir com criança. Não. São pessoas que estudaram o corpo, o movimento, a psicomotricidade e que apostam nessas estratégias para deixar os eventos, principalmente aniversários, né, de criança, de adolescentes, mais energéticos, né, mais vibrantes. O nome desse grupo se chama Companhia Gingas. Não sei se algum de vocês já ouviu falar. Companhia Gingas. Então, a Companhia Gingas é a mesma proposta do que Mônica falou na aula passada. Sendo que qual a diferença? O que Mônica falou é a presença do professor no ambiente onde os pais, os responsáveis vão e deixam as crianças, os adolescentes, né, para interagir uma criança com a outra e quem é o grande mediador desse processo? O brinquedo, o parque, o brinquedo. Nessa proposta que eu estou falando aqui, são educadores, professores, que estudam o brinquedo, o jogo, principalmente o jogo, a brincadeira, o lúdico, e eles vão principalmente pescar essas técnicas na história das brincadeiras populares, né? Então, é amarelinha, é pega-pega, é piscina, bola com água dentro, aquela bolinha com água, né, para jogar, arremesso de bolinha com água, é bolinha de sabão, é pular corda, é morto-vivo. Ô, Então, Andresa, me tire só sim, uma dúvida. Eu posso mandar para você o link para ver se você consegue transferir daí, por favor? posso Manda sim, para o com seu WhatsApp certeza. agora, tá? Tá bom. Certo? Então, é isso, eles fazem esse outro movimento. Então, assim, diferentemente do parque, que a aposta é no brinquedo, é a mesma proposta, a proposta é atividade lúdica. Sendo que o que a gente viu com Mônica Porfírio é a proposta do lúdico no brinquedo. E esse grupo que eu estou falando aqui é a proposta do lúdico na brincadeira. Então, é na brincadeira, né? E aí, a retomada dessa questão da brincadeira popular, dessa história. Professora, depois bota no chat o nome do grupo, por favor. Certo. Deixa eu pegar aqui vou entrar aqui no meu Instagram. Você não esquece a piscina de bolinha, né? Eu não deixo nunca a piscina de bolinha, porque eu amo. Ave Maria, quando tem aquelas piscinas de bolinha no shopping, eu vou com meus meninos, porque eu digo a todo mundo que eles amam, olha, essas crianças amam piscina de bolinha. Não, é para eu adoro uma, que quando vai, que é bem grande, que fica no térreo, ali onde está o piano. Eu adoro, porque a gente pode entrar também. Eu acho aquilo o máximo. Andressa, eu compartilhei no seu WhatsApp. Por favor, vê se você consegue abrir. Pronto, chegou. Ok. Enquanto eu vou tentar abrir agora, tá, meus amores? Mas aí, chegou sim. Aí, o que é que vai acontecer? Enquanto a professora fala, eu vou pesquisar aqui no Instagram da Companhia Gingas. Aí, como eu prefiro, em detrimento de alugar um bocado de brinquedo, pagar pessoas profissionais, né, que estudaram, que têm conhecimento técnico de como desenvolver a infância a partir dessas brincadeiras. Então, eu gosto de contratar eles. Todo evento que eu tenho na minha casa, se eu for receber criança, eu chamo Companhia Gingas para animar o meu evento. Pode ter certeza. Salvar aqui na minha área de trabalho.
Agora sim. Vai dar certo? Porque eu não consegui transferir Vai. daqui. Eu acho que vai. Tá dando. Pronto, é isso aí. Posso começar, né? Então, gente, Com desculpa a você. demora, mas vai dar certo, né, agora. Como a Andresa já me apresentou, eu me chamo Sandra Fernandes, sou pedagoga, sou pós-graduanda em neuropsicopedagogia pela UFRN, estou no processo de conclusão já no finalzinho, é um curso que eu estou amando também. E hoje eu atuo como coordenadora pedagógica de classes hospitalar e domiciliar. Então, eu trabalho com as duas modalidades de classe. Pode passar, Andresa, para mim, por favor. E aqui eu trago uma mensagem, né, do nosso Paulo Freire, que estamos aí em comemoração do centenário dele, de um pouco mais de 100 anos, para dizer para vocês que a educação é um ato de amor e de coragem. E essa frase dele tem muito a ver com o que a gente faz, não só em classe hospitalar, mas na educação especial como um todo, seja ela em espaço escolar ou não escolar. É importante que a gente venha a trabalhar a inclusão dos nossos alunos e que nós possamos ser professores sensíveis a cada dia, né? A cada nosso dia de aula, porque é disso que os nossos alunos precisam, sejam eles com deficiência ou não, que tenhamos um ato de amor e de coragem por eles todos os dias. Então, a gente precisa sair de casa sempre com essa missão e com essa ideia de que a gente tem que entrar na sala de aula e sair e fazendo com que os nossos alunos não saiam do mesmo jeito que entrou, sempre levando e sendo significativa a aprendizagem dele. Pode passar, Andressa, para mim, por favor. Pronto. E aqui, não há como eu falar para vocês de classe hospitalar sem antes falar para vocês sobre a legislação que rege, né, o trabalho desses espaços no Brasil como um todo, no nosso país, né? Então, eu preciso falar para vocês sobre a educação especial e as políticas públicas de inclusão no Brasil. Sandra, mas por que você vai falar para mim de inclusão e de políticas públicas de educação especial? Porque a classe hospitalar, ela faz parte da modalidade de ensino da educação especial, então a gente tem esse espaço aqui e é regido pelo setor de educação especial lá na Secretaria Estadual de Educação. Então, a gente recebe uma assessoria, nossas classes elas são legitimadas através da modalidade de ensino educação especial. Então, não há como falar de classe se a gente não falar de educação especial primeiro e da legislação que rege essa modalidade de ensino no nosso país. Pode passar. E aí, eu trago para vocês um trechinho da nossa Base Nacional Comum Curricular. Eu não sei se vocês já chegaram nesse componente curricular na disciplina de vocês, ainda não, mas vocês vão estudar, é legislação. Não tem como ser professor hoje, independente da área que você vai trabalhar, seja ela educação infantil, fundamental 1, 2, médio, EJA, profissional, superior, não tem como você trabalhar em educação e você não conhecer sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é o que rege o nosso serviço nos espaços escolares, nas instituições de ensino. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem nos dizer que educação especial está baseado na necessidade de proporcionar a igualdade de oportunidades mediante a diversificação de serviços educacionais, de modo a atender as diferenças individuais dos alunos, por mais acentuadas que elas sejam. Então, independente de ser em classe regular de ensino ou em classe não de ensino regular, né, como no meu caso, classe hospitalar, a gente precisa ter educação especial como uma necessidade de proporcionar igualdade de ensino. Porque lá na classe hospitalar, eu tanto tenho aluno que está em tratamento médico, mas além do tratamento médico, ele também ele chega para mim com algum tipo de necessidade especial. Aluno com deficiência. Então, eu preciso praticar, dentro dos meus espaços, a inclusão desses pacientes na sua integralidade. Então, é importante a gente saber o que conceitua a Base Nacional Comum Curricular a respeito da educação especial. Pode passar, por favor. E aí, a gente precisa entender como se deu esse movimento
de educação especial no nosso país. Muita gente confunde dizendo que educação especial é o mesmo que educação inclusiva, e não é. A educação especial ela é uma modalidade de ensino e dentro da educação especial existe os seus processos. E a educação especial ela vem passando por um movimento desde antes de 1980. Então, até 1980, a educação especial ela era vista como uma segregação. Por que segregação? Porque o aluno com deficiência, ele era separado, ele era tratado, né? Ele tinha um espaço diferente da sala de aula regular. Eram as escolas especiais. Apesar de hoje a gente trabalhar em cima dessa possível busca de mudar, né, essa segregação, é importante a gente pontuar que as escolas especiais, elas deram um importante passo para a educação especial no nosso país. Então, elas marcaram a nossa história de uma forma positiva. Hoje, a gente não aceita mais. Eu vou dar o espaço para você, viu, Maxwell? Só um minutinho. Hoje, a gente está buscando uma inclusão, mas, primeiro, passamos pela segregação até 1980. Maxwell, por favor, pode falar. Eu estava lendo uma notícia que falou que tem alguns deputados e senadores, alguns que querem separar essa educação, né? Porque dizem que atrapalha as crianças comuns. Mais ou menos isso, né? Vamos discutir sobre isso ao longo da aula. Eu trago informações que vão clarear um pouquinho sobre essa discussão atual em relação à política de educação no nosso país. Isso mesmo, Francisco, um ministro. O movimento se deu. Até 1980, nós precisamos ter que lidar com a segregação, que era a separação do aluno com deficiência do aluno que não tinha deficiência. Pode passar. E aí, a gente chegou até após 1980, que foi a integração. Já foi um passo depois da segregação. A partir de 1980, o conceito de educação especial tinha como mérito inserir o aluno com deficiência na sociedade. Era uma visão de mão única, pois a responsabilidade de adequação seria unicamente da parte da pessoa com deficiência. Enquanto para recebê-la, não caberia nenhuma modificação significativa quanto ao cotidiano da sociedade. Eu trago essa citação de Sasaki, né, de 1997, que foi muito após ao processo de integração na nossa educação. E aí o aluno ele era integrado, né, dentro dos espaços, dentro da sociedade, só que a sociedade não tinha que mudar por ela, não existia um currículo específico, não existia essa questão das adaptações de acessibilidade, ele estava lá dentro e ele se virasse para poder se fazer autônomo e parte daquele processo. Então, no período de integração era isso, ele era inserido, mas a escola não mudava, não existia nenhuma mudança para poder receber esse aluno dentro das instituições. Pode passar. E aí, a gente chega ao nosso processo de inclusão, que a gente sabe hoje que muito se fala, né, muito se levanta a bandeira de inclusão, mas nós também temos que admitir que levantar a bandeira de inclusão é uma coisa e fazer a inclusão acontecer é outra completamente diferente. Então, aqui, eu venho trazendo para vocês uma citação de Carvalho que diz que a educação inclusiva diz respeito a uma escola de qualidade para todos, uma escola que não segrega, que não rotula, que não expulsa alunos com problemas, uma escola que enfrenta sem adiamentos a grave questão do fracasso escolar e que atenda à diversidade de características de seu aluno. Lindo, não é, gente? Essa citação? Será que a gente hoje, vocês, eu não sei se todos vocês aqui já estão em sala de aula, mas como será que vocês trabalham a inclusão da pessoa com deficiência dentro da sala de aula de vocês? Vocês segregam, integram ou vocês incluem? Pode falar, Francisco, que levantou a mão. Professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Essa questão é muito polêmica, já visto que falta investimento, né? Estrutura. Então, embora, mesmo que a gente tenha vontade de querer incluir, mas as condições que a gente acaba tendo no nosso dia a dia de trabalho impede que a gente faça a inclusão com qualidade.
E quais são essas condições que você acha que precisa em sala de aula para poder fazer a inclusão? Diversas, desde acompanhamento, materiais, né? Suporte também ao professor, porque, tipo assim, eu sou formado em geografia, já tem um tempo, leciono já há um bom tempo, e tem condições que eu não sei lidar, não sei tratar, não sei como fazer, por falta de preparo mesmo. Tá. Só que nós sabemos que hoje existe muito material à disposição para que nós, como professores, possamos fazer a diferença. Lá na frente eu vou tratar um pouquinho sobre adaptação curricular. E a adaptação curricular não está presa apenas a uma tecnologia de ponta. Eu acho que o professor, a partir do momento que ele for um professor que é sensível à necessidade do aluno, ele vai fazer com que o aluno aprenda dentro das condições que ele tem, né? A gente sabe que hoje um dos nossos recursos de tecnologia assistiva também é o livro didático. O livro didático ele não vem adaptado para incluir alunos em sala de aula, mas isso não quer dizer que o professor não possa fazer isso. Eu estou falando isso como coordenadora de classe hospitalar, que eu recebo diariamente atividades de alunos que não são adaptadas. E as minhas professoras, dentro das nossas condições, nós fazemos as adaptações. Se em um outro momento, Andresa, tiver disponibilidade, eu posso vir aqui falar um pouquinho sobre currículo adaptado para vocês que estão em sala de aula, independente de ser pedagogo ou não. Eu acho que vai muito da sensibilidade do professor de fazer o seu aluno se incluir e aquela aula ser importante e significativa para ele naquele momento. Eu sei das dificuldades que a educação tem, né? Nós não temos escolas que são 100% preparadas, mas isso não pode ser uma barreira. Eu acho que barreiras nós já temos demais. Nós precisamos ser professores sensíveis que tenham interesse de fazer com que o nosso aluno aprenda. Eu penso dessa forma, sabe, Francisco? E eu posso, em um outro momento, voltar falando um pouquinho sobre essas atividades do currículo adaptado. Pode passar, Andresa, por Transposição favor. didática, no caso, né, professora? Sim, sim. Perfeito. E aí, gente, eu venho para vocês falar, né? Eu já dei um panorama sobre a inclusão, sobre a educação especial no nosso país. E aí, agora eu vou adentrar ao tema específico, falando sobre pedagogia hospitalar, que é algo que muitas pessoas, muitos professores, assim como eu inicialmente, antes de conhecer, né? Tive o meu receio e achava que eu não teria perfil para estar lá dentro, mas todos nós temos, sim, tá? E é gratificante. Nós crescemos diariamente. E aí eu também tenho como trazer para vocês aqui um pouquinho, pode passar, Andresa, que a classe hospitalar e domiciliar, fazendo parte da modalidade de ensino educação especial, ela é respaldada pela legislação também, né, onde diz que as leis que regem a educação cumprem a estes espaços organizar estratégias que possibilitam a manutenção do vínculo com a escola, de origem, através de um currículo flexibilizado ou adaptado, regularizando o reconhecimento oficial de seus estudos quando retornam às suas unidades escolares. Aí eu preciso dizer para vocês o que são os espaços de classe hospitalar e domiciliar. São espaços que, quando domiciliar, dentro de casas de apoio, quando é classe domiciliar, elas funcionam dentro da casa de apoio, e quando nós falamos classe hospitalar, elas funcionam dentro de hospitais. O Rio Grande do Norte, hoje, ela tem 9 classes hospitalares funcionando. Temos Natal, Mossoró, Caicó, deixa eu ver se tem algum outro interior. Não, os que eu conheço mesmo são esses lugares. Então, ao todo, são distribuídos 9 classes hospitalares e domiciliar do nosso estado. E a classe hospitalar domiciliar, ela é regida pela Secretaria Estadual de Educação. Então, nós temos leis federais, municipais e estaduais que regulamentam o serviço. Inicialmente, antes de vir toda essa legislação, essa luta toda pela regulamentação da classe, os trabalhos em casas de apoio ou hospital eram tidos como aulas de reforço. Acho que até a partir de 1998, que é na instituição que eu trabalho hoje. Então, até 1998, nós iniciamos o trabalho de classe hospitalar como uma aula de reforço feita por voluntários. A partir de 2010, o serviço de classe hospitalar ele foi instituído, né? Então, ela passou a ter, de fato, de direito
a regulamentação e a gente assinou um termo de cooperação técnica com o Estado, onde o Estado cede professores para a gente, nós temos 5 professores que são do Estado, para poder fazer o acompanhamento individualizado dos nossos alunos e esses atendimentos serem reconhecidos e validados. Então, para vocês verem que o serviço é um serviço sério, é um serviço que acontece e que é todo assessorado. Nós temos 2 coordenadoras da Secretaria Estadual de Educação que fazem a manutenção do nosso serviço e também vão nos dando todas as orientações necessárias e possíveis para que o serviço aconteça de uma forma efetiva. Pode passar, Andresa, por favor. E aqui eu trago a legislação nacional, né? O atendimento educacional, hospitalar e domiciliar possui legitimidade assegurada por leis e resoluções, tanto federais quanto estaduais e municipais, como eu já falei. Entre estas, a Constituição Federal do Brasil de 1988 é a principal, pelo exposto no artigo 205, quando infere a educação, né, dizendo que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Então, para frequentar o espaço de classe hospitalar, para que esse serviço ele seja regulamentado, a criança precisa ter idade escolar obrigatória, que hoje é a partir dos 4 anos de idade. Então, como o direito à educação, né, é um dever do Estado e da família, a família precisa matricular o seu filho na escola de forma obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Sandra, como é que é dado esse controle? Hoje existem essas políticas compensatórias, que quem não tiver matriculado não vai receber Bolsa Família, tem um trabalho junto feito com a assistência social, as mães, muitas não se interessam tanto pela parte de aprendizagem, a gente sabe, principalmente quando se trata de educação pública. Muitas vezes mantém o filho matriculado na escola porque precisa do recurso que recebe de Bolsa Família, ou às vezes não tem com que o filho se alimentar em casa. Eu estagiei em creches municipais, onde a única refeição que a criança fazia era na escola. Então, nós sabemos que hoje a instituição escola, ela é a segunda instituição mais importante da vida do ser humano. Primeira é a família, depois a escola, ela vem a ser a segunda instituição mais importante, porque hoje ela não só que deveria apenas proporcionar o ensino, ela também tem que trabalhar com essas questões sociais. Mas, levando em consideração que a classe hospitalar tem o seu direito garantido, né? A criança hospitalizada ela tem o direito garantido também de continuar estudando, então a gente tem que regir pela Constituição de 1988, que é um direito constitucional da pessoa, esteja ela hospitalizada ou não, de continuar estudando. Então, Natal, ela garantiu o direito de classe hospitalar no ano de 2012, através dessa lei, né, a Lei 6.365, e em 2018, bem novinha aqui, o nosso Estado, ela instaura, em 5 de janeiro, a lei que dispõe a criação do Programa de Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar, que nós chamamos de NAED. Então, esse espaço lá dentro da Secretaria Estadual de Educação, no setor de educação especial, que nós temos a coordenação dos serviços de classe hospitalar. Então, como vocês veem, todo o trabalho feito é um trabalho regulamentado. Aí você pode me perguntar, Sandra, todos os estados do país têm essas leis regulamentadas? Não. Rio Grande do Norte é um dos privilegiados. Eu tenho aqui a Paraíba, eu tenho alunos da Paraíba, que lá não tem classe hospitalar regulamentada, e eu acabo atendendo esses alunos, que nós não só atendemos lá no Rio Grande do Norte, nós temos outros estados também, como Ceará, Paraíba, Sergipe também. Então, eles são regidos pela legislação federal, porque esses estados não têm a legislação estadual e municipal, como é o caso do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos na frente em relação à legislação de classe hospitalar. Pode passar, Andresa, por favor. E aqui eu trago os objetivos de classe hospitalar. Então, a classe hospitalar, ela vem para garantir o direito da criança e do adolescente, o acesso à educação e a continuidade do processo de escolarização, mesmo durante o período de tratamento médico. Existem hospitalizações que são, digamos assim, que são bem rápidas, né? A criança ou o adolescente se internam em hospitais para fazer uma cirurgia eletiva e, às vezes, não passa mais do que uma semana lá.
Então, é diferente do tipo de classe hospitalar que eu trabalho, onde o nosso paciente ele leva no mínimo 5 anos para o tratamento. E aí, ele não pode ficar esses 5 anos fora da escola, porque no caso da classe hospitalar que eu trabalho, eles ficam afastados mesmo da escola, eles não podem ir para a escola, eles precisam se afastar do convívio familiar deles, eles ficam hospedados na casa de apoio, e lá eles recebem todo o atendimento, não só escolar, mas de uma equipe de multidisciplinar que tem lá para poder atendê-los. Então, eles se afastam por muito mais tempo. Mas e aí? Não iriam estudar? Então, graças às classes hospitalares, esse direito de continuar estudando, ele é garantido lá na instituição que eu trabalho. Por isso, vem de suma importância o trabalho, né? Porque a gente não só vem garantir um direito, como a gente vem estabelecer e resgatar uma rotina da vida deles quando eles estavam saudáveis. Então, além da rotina de tratamento, né, a rotina médica deles que é uma prioridade, em segundo plano, vem a escola. Então, quando eles chegam para a gente para poder fazer o cadastro lá na classe, eu sempre oriento as famílias, que é um direito que eles têm por lei, de continuar estudando. É preciso que o aluno continue matriculado na escola de origem, então eu exijo que seja apresentado para mim uma declaração de matrícula. A família procura a escola para poder apresentar um atestado médico, justificando à escola a ausência daquele aluno, seja ele criança ou adolescente, e daí vai dando esse trabalho em parceria. Então, é um trabalho de... A classe hospitalar sozinha não faz nada. É classe hospitalar, família e escola. O trabalho é uma tríade. Então, quem falhar no meio do percurso vai ter um impacto, né? E nós esperamos sempre que possamos trabalhar em parceria para o bem do nosso aluno, para que ele realmente aprenda. Então, a gente vem para garantir esse direito de continuar estudando, vem para garantir a inclusão dele de uma forma integral no processo e vem para orientar as escolas e as famílias de como que se dá esse acompanhamento. O trabalho de classe hospitalar é um trabalho de acompanhamento pedagógico, né? Então, as escolas, nós recebemos os nossos pacientes lá, fazemos a família faz o primeiro contato com a escola e depois a gente entra no circuito. A escola manda material para a gente, manda a prova, as nossas professoras executam com os nossos meninos, organizam as aulas, tiram as dúvidas e depois nós devolvemos o material para que a escola possa fazer a avaliação e colocar a nota no sistema. Por isso que o trabalho é feito em parceria, um trabalho de acompanhamento. Sim, Francisco, pode fazer sua pergunta. Muito bom. Professora, inclui também o ensino de EJA ou não? Também. Processo. Lá na classe hospitalar, nós atendemos da modalidade de educação infantil até educação de jovens e adultos. Nós temos uma classe multisseriada, né? Então, a grande maioria das classes hospitalares recebem pedagogos. A formação inicial para você trabalhar em classe hospitalar é pedagogo. Mas, no meu caso, eu tenho o grande privilégio de ter 2 professoras de áreas específicas, levando em consideração que eu tenho Fundamental 2 e médio, que muitas vezes o pedagogo não consegue alcançar. Eu não quero dizer para você que eu tenho pedagoga que não faz. Eu tenho uma pedagoga que tem hora que ela está com o aluno do ensino fundamental 1, mas tem hora que ela está com o aluno do ensino médio, e ela vai debruçando os estudos para fazer a atividade acontecer. Levando em consideração também que a disciplina de geografia, física, biologia, matemática é algo mais específico, eu tenho uma professora da área de exatas lá para poder dar esse suporte nessas disciplinas que são mais difíceis. Como também eu tenho uma professora de áreas específicas, né, assim, de humanas, que ela trabalha muito com essa questão do espanhol, do inglês, filosofia, sociologia. Então, eu tenho professoras de áreas específicas que vai trabalhar os alunos do Fundamental 2 e médio dentro daquilo que eles precisam. Pode passar, Andresa. Você tem mais alguma pergunta a fazer, Francisco? Não, professora, perfeita a colocação e também um trabalho, né? De vocês. Ótimo. Então, assim, eu preciso dizer para vocês porque é importante a classe hospitalar. É importante porque a gente vem não só para garantir esse direito, como eu já falei inicialmente, como para resgatar o processo educacional desse aluno, né, quando ele estava de uma forma saudável. Sabemos que a educação é o meio onde existe a socialização dos alunos, a integração, onde eles fazem amizades. Então, é muito bacana quando eles recebem alguma coisa da escola, que alguém lembrou, ou com o professor, às vezes, também vai visitar com a turminha, eles ficam bem felizes, né? Então, esse contato que a gente tem com a escola é um contato muito bacana. Hoje, eu já tenho uma abertura maior. No início, quando eu comecei, tinha escolas que tinham um pouco de resistência também de mandar, às vezes não mandava material. Hoje, isso já vem sendo desconstruído, porque esse movimento da gente trabalhar
informando a importância e como é o trabalho de classe hospitalar, vem desmistificando muita coisa, né? A gente vem abrindo espaços do trabalho para que outras pessoas conheçam e valorizem. Tem muita coisa a ser feita ainda, mas nós já galgamos um percurso muito bom. Então, a importância da classe é porque a gente não só garante direito, mas porque a gente resgata a rotina. O papel da escola é de fundamental importância, porque durante o processo eu preciso que a escola possa mandar material para que eu possa executar com os meninos. Lá na classe a gente não só trabalha atividades curriculares, como também extracurriculares. Nós temos oficinas de robótica, teatro, musicalização, aula de informática, oficina de desenho. Então, quando não tem atividade da escola, que é a prioridade, eles estão participando das atividades extracurriculares. Lá eu tenho atividade que acontece na classe domiciliar sempre à tarde, e na classe hospitalar acontece manhã e tarde. Eu tenho professora pela manhã e tenho professora à tarde, porque os meninos estão internados e aí eles precisam receber esse atendimento. Já na classe domiciliar, que é dentro da casa de apoio, não. Eu só tenho atividade com os meninos à tarde, embora eu, como coordenadora, trabalhe lá o dia inteiro. E é o papel da família, que é sempre de incentivar os alunos a participarem das atividades. Hoje, o meu maior público que tem resistência a participar são os adolescentes. E essa pandemia, ela veio para confundir a cabeça desses meninos e acharem que porque nós estamos em pandemia, eles não precisam estudar. E não é assim. Porque se não tiver atividade realizada, como é que a gente vai poder validar que aquele aluno realmente aprendeu, né? Então, é importante que a família esteja em cima, orientando e falando da importância de continuar estudando. Pode falar, Francisco. Boa noite, professora. Oi, No boa caso, noite. também abrange pacientes terminais, crianças ou adolescentes que estão com algum tipo de carcinoma, ou crianças que nunca saíram do hospital em si? Sim, sim, sim. O aluno, quando ele recebe, a família, quando recebe que a notícia que o filho está em cuidados paliativos, que nós chamamos assim, nós precisamos fazer aquele momento dos meninos serem significativos, serem importantes naquele dia. Então, a gente não desiste do aluno quando ele recebe esse tipo de notícia, que ele está em cuidados paliativos. O que seriam esses cuidados paliativos? Ele está fora de possibilidades terapêuticas, né? Quando o tumor não está respondendo às medicações, e aí a gente vai dando uma qualidade de morte para ele, garantindo que aquele dia para ele vai ser o melhor dia da vida dele. Então, a gente não desiste do nosso aluno quando eles estão também nesse processo. Não é fácil, viu, gente? Mas a gente também faz acontecer. E eu vou explicar para vocês como é que se dá esse processo um pouquinho mais lá na frente. Pode passar, Andresa, por favor. E aqui eu vou falar para vocês sobre o planejamento, que é um planejamento completamente diferente de escola regular. Por causa dessa especificidade, ao qual o Francisco Arthur me perguntou agora, né, levando em consideração que a gente tem uma classe multisseriada, várias idades e várias séries ao mesmo tempo, nós não temos uma frequência fixa. Um dia nós temos 3 alunos, no outro dia nós temos 5, no outro dia nós temos 10. Quem está hoje não está amanhã, por causa do tratamento, por causa da medicação ou porque foi a óbito, né? Então, isso é algo que acontece. Nós ficamos arrasadas, mas nós precisamos nos recompor, né, e lembrar daqueles que ficaram, que precisam da nossa ajuda, né? Nós precisamos nos restabelecer por esse motivo. Então, é um planejamento diferente. Em classe regular, você faz um planejamento para 15 dias ou para 30 dias, depende da instituição. Na classe hospitalar, nós fazemos um planejamento semanal. E o que é mais importante é dizer para o meu professor que o planejamento precisa ter início, meio e fim no mesmo dia, justamente porque eu não sei se vou ter aquele aluno no dia seguinte. Então, é um planejamento diferente, né? Aí a gente precisa contemplar, mesmo que seja o mesmo conteúdo, mas ele precisa ser direcionado de forma diferente, porque nós temos esse público multisseriado, né? Então, eu tenho que pegar aquele conteúdo para a educação infantil, para o Fundamental 1, para o Fundamental 2, e aí a gente vai dividindo por grupinhos, né? O grupinho da educação infantil fica aqui, e aí a professora vai dando essa dinâmica em sala de aula. Nossa sala é multisseriada. O tempo do nosso aluno em classe hospitalar é diferente da escola regular. A escola regular, ela geralmente trabalha com trimestre ou com bimestre, né?
o nosso aluno que está em tratamento, ele não consegue, muitas vezes, acompanhar os 4 bimestres por muitas questões. Porque está internado, porque a medicação deixa ele fragilizado, porque ele entrou em coma, porque ele fez uma cirurgia. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E, às vezes, o que acontece? Se ele conseguiu fazer as atividades de um bimestre ou de 2, eu ligo para a escola para que a escola possa considerar e avaliar a partir daquilo que ele conseguiu fazer. Nós sempre respeitamos o tempo do nosso aluno. O tempo dele é diferente. Não é ele que vai se adequar à escola, é a escola que vai ter que se adequar a ele. Isso precisa ficar muito claro. Porque nós não só estamos trabalhando com conteúdo por conteúdo. Estamos trabalhando com um aluno que está cumprindo uma posição na vida assim, diferenciada e que isso precisa ser respeitado, né? Então, é aluno e é emocional. Nós trabalhamos com ele na integridade. E ele precisa estar bem para receber o conteúdo. Porque não é fazer por fazer, precisa ser significativo para ele naquele momento. Se ele não tiver a fim de aprender porque ele teve uma reação de uma medicação que ele tomou, a gente precisa respeitar. Se ele fez uma cirurgia que amputou algum membro, ele vai ficar realmente emocionalmente fragilizado. E a gente precisa também respeitar tanto ele quanto a família. Então, por isso que o tempo do aluno que está hospitalizado é diferente. Currículo adaptado. É justamente isso que eu já falei para vocês também antes. Nós precisamos ter um currículo diferenciado, porque às vezes, por causa do tratamento, por causa do que ele deve ter vivenciado, ele pode ter perdido um olhinho, ele pode ter ficado sem ver, e aí ele não vai ser incluído em sala de aula porque ele não está vendo? Não, a professora ela vai ter que ter sensibilidade de pegar aquele conteúdo que ela trabalhou, que vai trabalhar naquela aula, e adaptar uma atividade para quem não enxerga, ou adaptar uma atividade para quem não escuta, entendeu? Porque tem algumas medicações que deixam eles cognitivamente mais lentos. Então, não necessariamente ele vai ter uma sequela física, mas ele pode ter uma sequela cognitiva, e a professora precisa estar sensível em sala de aula para poder ver o que ele conseguiu fazer e o que ele está trazendo, o que ele está querendo aprender naquele momento. Entendeu? Então, por isso que quando um dos nossos alunos hoje aí fez essa pergunta, né, que não tem recurso em sala, as escolas não têm recurso, eu acho que a gente tem que sair um pouquinho dessa zona de conforto e fazer com que as coisas realmente aconteçam dentro do que o aluno traz para a gente que é possível fazer. Entendeu? E as atividades extracurriculares, como eu já falei, através das oficinas. Pode passar. E aqui eu trago uma citação de Mineto falando sobre adaptação curricular, né, dizendo que são um conjunto de recursos que podem fazer a diferença tanto para o aluno quanto para o professor, minimizando as dificuldades e organizando as ações para que a inclusão não seja um devaneio otimista. É importante que vocês pensem nessa citação. Eu não estou dizendo aqui que você vai fazer um currículo diferente, não é. Você vai seguir o mesmo currículo que a Base Nacional nos orienta, mas você vai adaptar a atividade. Porque aquele aluno que não consegue, por questões motoras, pintar dentro de um círculo, pinte o círculo de azul, mas ele está com a motricidade da mão dele, do bracinho, comprometida porque ele fez uma cirurgia e comprometeu o nervo que movimenta o braço. Mas ele consegue colocar a bolinha, né, azul dentro daquele círculo. Então, vamos fazer as bolinhas de papel crepom azul e colar dentro do círculo. Aí fez valer. Isso sim é uma adaptação. Não estou pedindo para que vocês façam nada além do que vocês conseguem. Essas imagenzinhas aqui, do lado da atividade que eu coloquei aqui, foi uma atividade de robótica para uma aluna da gente que tem deficiência visual. Os professores eles estavam trabalhando sequência lógica. E aí eles adaptaram com palitinho de fósforo para que ela identificasse que as sequências precisariam ser iguais. Então, ela não podia ver, mas eles pegaram uma forma de fazer ela sentir o que poderia sequenciar algo igual. E olha só como é possível. Eles foram sensíveis nessa aula, né? E eu fiquei encantada com esse professor. Ele não era pedagogo, ele era da área de TI, Tecnologia da Informação, e ele adaptou a atividade. Você está entendendo como não precisa só ser pedagogo para fazer isso? Eu acho que, dependente da área que você estude, é possível que você faça, desde que você tenha boa vontade. Vai levar um pouco mais de tempo para você fazer, para você planejar a sua aula, mas você vai estar contemplando aquele aluno que não tem todos os recursos necessários, que não tem o mesmo entendimento que os demais. Então, por isso é importante você trabalhar a adaptação em sala de aula.
Gente, eu não estou aqui falando para vocês de algo que é impossível de fazer, não. Eu estou aqui falando de algo que é possível, que acontece em sala de aula, porque eu vejo acontecer. Que eu peço que as minhas professoras trabalhem assim, e os oficineiros que chegam para trabalhar lá comigo, nas atividades extracurriculares, eu sempre oriento para eles sobre o planejamento, como é que tem que ser, as atividades que precisam contemplar todos os alunos. No início, eles ficam assim, será que eu vou conseguir? Mas eu não julgo ninguém capaz. Todos nós somos capazes de fazer os nossos alunos, tenham eles deficiência ou não, a aprender. Aquela aula ela pode ser significativa para ele. Só vai depender de você, sejam sensíveis. Aquele aluno da sua sala de aula, mesmo que você tenha uma turma numerosa, com 35 alunos, quando um aluno falta, você tem que ser um professor sensível e querer saber por que aquele aluno faltou. Você está entendendo? Porque é uma responsabilidade sua de saber e do processo de ensino dele, fazer esse processo de ensino acontecer. Então, gente, eu estou aqui chamando vocês para uma responsabilidade que é possível. Não estou falando de nada impossível, não. E, Andresa, eu me coloco à disposição, caso você precise de uma aula falando sobre adaptação curricular, eu estou aqui para poder te ajudar, viu? Trazer vários exemplos. Foi ministrado no curso de pós-graduação umas oficinas muito bacanas sobre adaptação curricular. E eu acho que é possível, sim, a gente trabalhar, viu? Pode passar, Andresa, por favor. Com certeza, já quero. Estou aqui me segurando, emocionada com um trabalho tão rico. Eu estou vendo. E olha porque eu não trouxe vídeo, eu não trouxe foto, eu não trouxe nada, viu? Porque eu não tive tempo de preparar. Mas em um outro momento que eu tiver mais tempo, pode ter certeza que vocês vão chorar um pouquinho. Pode passar, Andresa, Com por favor. certeza. Pode passar o slide. E aqui, gente, eu trago, para finalizar a minha apresentação, uma palavra de sabedoria aí para vocês, para dizer que educação é vida no sentido mais autêntico da palavra. Tudo que vocês fazem se materializa. É tão bom a gente ver que um aluno, por onde ele passa, ele lembra daquele professor que foi sensível, que se preocupou com ele, que está lá disposto para saber por que ele não se deu bem na prova, que não fica elaborando pegadinhas para que ele se dê mal. Eu acho que a gente tem que entender o nosso aluno como um todo. Lógico que a gente sabe também que tem aqueles que não querem nada, mas até mesmo eles precisam serem escutados. Às vezes eles estão passando por alguma situação que não é confortável e a gente precisa ter sensibilidade para entender. Eu não estou dizendo aqui também que vocês vão passar a mão na cabeça dos meninos de vocês, de forma alguma. Não é para passar a mão de maneira alguma. A gente precisa fazer valer, né, a rotina em sala de aula, estabelecer critérios e regras, isso é muito importante, mas também a gente precisa ser sensível para entender. E quero abrir aqui para as perguntas e dizer que eu estou muito satisfeita em poder contribuir com o processo profissional de vocês, né, que vocês estão galgando aí a graduação, e espero que tenha correspondido às expectativas de todos vocês. Com certeza. Foi um momento riquíssimo, não é? A gente entra em transe aqui quando você diz assim, a gente luta porque é um momento em que muitos deles se descolam, né, daquela realidade de dor e retomam a rotina e se sentem vivo. Sim, sim. E é isso que a escola faz, né, com as pessoas. Gente, eu não tenho condições de avançar muito, vai ficar com vocês aí, vão fazer pergunta. Estou aberta às perguntas, gente. Pode falar. Francisco, que levantou a mão. Professora, tendo em vista todo o trabalho feito extraescolar, Sim. o professor que tem esse aluno, por exemplo, internado no hospital, ele participa das reuniões multidisciplinares com a equipe médica, psicólogo, Não. para tomar ciência do estado do paciente, não? Não, quem tem que fazer esse tipo de informação para a escola é a família. O trabalho com a equipe multidisciplinar é feito dentro da classe hospitalar. Nem a gente da classe hospitalar tem essa liberdade para poder tratar do caso clínico do aluno. Quem tem que passar as informações clínicas, né, o diagnóstico do aluno, quem tem sempre que informar a escola é a família. Essa parte de trabalhar o diagnóstico deles e o comprometimento deles no processo educacional é de exclusividade da classe hospitalar. E aí a gente vai orientando a escola do que ele consegue e do que ele não consegue fazer. E, lógico, trabalhando sempre em parceria, né? Mas o diagnóstico mesmo que tem que informar é a família. Perfeito, obrigado.
Por nada. Pode falar, Francisco. Francisco das Professora, Chagas. mais uma vez, boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer pela fala, perfeito, magnífico mesmo. Eu não tenho noção do quanto havia esse trabalho, quanto realmente é importante. Sim. Queria saber algo mais, relacionado ao surdo. Como é que é o trabalho com os surdos? Como é que é essa dinâmica? Olha Esse pessoal? só. Nós até temos uma aluna que tem uma deficiência auditiva, mas ela não é comprometida 100%, ela ouve pouco. E eu tenho uma professora na classe que ela faz o curso de Libras lá no CAIS, no Centro de Atendimento ao Surdo, e aí ela tenta fazer a comunicação com essa aluna. Mas não é uma especificidade, assim, a gente nem sempre a gente tem aluno com problema de surdez lá. A grande maioria das vezes é sempre com deficiência visual, ou deficiência física, ou cognitiva. Mas auditiva não temos 100%, totalmente surdo, né? E aí é sempre importante que a gente possa buscar formação na área. E como eu tenho uma professora que buscou, e ela tenta fazer esse processo na sala. Quem mais? E aí, pessoal, quem mais? Eu estou voltando agora. Áudio e som. De manhã, quando eu liguei para a Sandra, eu disse, olha, você pode chorar, você pode ficar à vontade, mas é porque eu já sabia que eu ia ser eu quem ia bancar, entendeu? Eu sei. A entrega, porque, assim, trabalhar no não escolar, minha gente, levar o professor para dentro, assim, do que há de mais diferente, desafiante, né? Questionador da condição humana. Vocês vejam que a gente está o tempo todo aqui falando de dificuldades, né? Com exceção da aula do parque, do professor no parque, né, no espaço de recreação, que é um lugar de alegria, né, de entretenimento, felicidade. Todos os outros que a gente mencionou aqui exalam alguma espécie de dor, né? Hoje a gente está falando de crianças com câncer, né, adolescentes com câncer, adultos com câncer. A gente está falando de pessoas hospitalizadas. Quais as causas mais recorrentes, Sandra, de doenças assim que levam à necessidade? Sim, a Bom, necessidade de classe hospitalar. A doença oncológica, a doença hematológica também, dependendo do tratamento, também afasta um pouco, não tanto quanto a oncológica. Essas consultas eletivas, né? Essas cirurgias, né? De apêndice, essas outras demais cirurgias também hospitalizam os nossos meninos, né? Mas a que mais deixa eles afastados por mais tempo são essas doenças oncológicas. Então, hoje em Natal, a gente tem a Liga que trabalha, temos o Varela, né, que também tem classe hospitalar, temos o Onofre Lopes, que tem classe hospitalar, tem a Amico, que tem classe hospitalar, temos o Hospital do Seridó em Mossoró, ou melhor, temos o Hospital do Seridó aqui em Caicó, que tem classe hospitalar, e tem o Hospital de Mossoró também, que tem classe hospitalar. Então, não é só o oncológico, né, tem outras doenças infantis que hospitalizam os nossos meninos. Pode falar, Francisco. Francisco, pode falar. Professora, de entender melhor, no caso são professores concursados que eles são levados a esse tipo de trabalho, é isso? Eles são remanejados? Lá na classe que eu trabalho, eu tenho 5 professoras que são do Estado. É feita uma seleção dentro da secretaria, né, lá na SUESP, que é quem rege o nosso serviço, né, que é a modalidade de educação especial. Então, lá eles chamam algumas professoras que se colocam à disposição para trabalhar em classe hospitalar, mas é feito toda uma triagem, né, lá dentro para poder direcionar. Então, se atender o perfil que a secretaria procura, eles direcionam para as classes. Então, tem que ser do Estado ou do município para poder trabalhar em classe hospitalar. E eu tenho os oficineiros, né, que não são concursados. A gente vai aparecendo recursos e a gente vai contratando de áreas específicas. O robótica, o música, o teatro, arteterapia. Então, esses aí não precisam ser concursados, que são regidos pelos projetos. Mas, para trabalhar com o currículo em sala de aula, são os professores do Estado. Rodrigo. Eu ia dizer exatamente isso agora, dos oficineiros, que eu trabalhava na rede privada de hospital, que eu sou da área da saúde também. Eu já observei também, já trabalhei na área oncológica também, já vi esses oficineiros trabalhando
com crianças já dentro do hospital também já. Tem tanto os voluntários, né? Tem um trabalho voluntário também, como também tem os oficineiros, que são os contratados pelos projetos. Então, a gente tanto tem voluntário, como tem oficineiros, além de trabalhar o currículo com as professoras do Estado. Esses oficineiros que eu vi era da Amico, exatamente. Da Amico, né? É, isso mesmo. Mas em todas as instituições de classe hospitalar, sempre tem alguém como voluntário, trabalhando em algum tipo de oficina, ou contratado por algum projeto. Mais alguém? Mas fiquem sabendo que é um trabalho muito gratificante e que nos deixa, assim, muito lisonjeado por poder fazer parte, sabe? A gente tem dias que a gente chega lá, assim, com problemas pessoais, que acha que é problema grande, mas quando a gente se depara com a criança que está lá em tratamento e que tem aquela fortaleza toda para passar para a gente, então a gente se renova e vê que o nosso problema não é nada. Então, o trabalho de classe hospitalar é um trabalho sensível, é um trabalho que requer muita dedicação, muito empenho, mas que é muito gratificante. Diariamente a gente aprende muito como pessoa, porque lá a gente aprende a valorizar não só o conteúdo curricular pelo conteúdo, mas sim a aprendizagem significativa, como o John Dewey trabalha muito essa questão na educação. Sandra, a ideia é levar o professor para o cantinho lá do leito, ou existe também situações em que dá para criar um leito parecido com a sala de aula, assim, com um quadro, o paciente ir para essa sala pedagógica, vamos dizer, Sim. ou o professor ir para o leito? Nós trabalhamos das duas formas. Nós temos os espaços. Na casa de apoio eu tenho uma classe grande, quando eu atendo grande grupo. Tem uma classe onde eles fazem as provas, né? Com quadro, com cadeira, com tudo. Temos uma biblioteca, temos uma sala que a gente chama de sala invertida, né? Onde a gente leva eles para um outro espaço para trabalhar a tecnologia, tem computador, tem mesa redonda, tem tudo. Como a gente faz o atendimento no leito, né? Nos quartos deles, quando eles não podem descer. No hospital, a gente também não só tem o espaço lá para ter a aula, com um armário, é uma salinha pequena, mas aí tem armário, tem quadro, tem televisão, tem ar-condicionado, como tem o atendimento nos leitos, quando eles não podem ir para a sala. Então, a gente não tem um espaço físico como em sala regular, que a gente chega lá naquele horário, chega todos os alunos, lindos e maravilhosos, cheirosinhos, né, com as roupinhas bem bonitinhos. Em classe hospitalar não é assim, a gente desconstrói totalmente para poder trabalhar em classe hospitalar, porque a gente não tem que ter todo mundo sempre no mesmo espaço. Tem vezes que nós temos que ir até eles. Com relação à família, assim, o que é que você percebe? Qual é o tipo do responsável que realmente faz a diferença nesse processo de garantias de aprendizagem? Você fala em relação a pai ou a mãe? Isso, é. Quem mais acompanha os meninos lá durante o tratamento são as mães. Hoje eu já tenho alguns pais, né? Também acompanhando, mas a maioria é sempre mãe. Só que o que eu vejo muito, que a gente precisa fazer uma escola para os pais. Isso é uma particularidade. Porque nós estamos vendo uma inversão de valores muito grande, onde o filho sempre dita o que quer e o pai baixa a cabeça. E nós estamos trabalhando junto às famílias, de uma forma assim, né, fazendo uma intervenção, para que eles possam mostrar para os filhos a importância da educação, a importância do tratamento, a importância de ter uma rotina, de estabelecer regras, porque quando eles estão em tratamento, os pais acham, o coitadinho está aqui. Não, eles também podem. No momento que eles não estão naquela reação da medicação, eles podem passar por um processo de aprendizagem tranquilamente, porque eles conseguem até melhor, é terapêutico também. O processo educacional não é só uma garantia de direito, é terapêutico, porque eles pintando, eles tocando um instrumento, como nós temos lá, uma aula de teatro, uma aula de contação de história, então eles saem um pouquinho daquela rotina de tanto exame médico, né, para poder vivenciar um pouquinho do que eles tinham quando eles eram saudáveis, não estavam em tratamento. Então, é importante, isso que a gente tem que colocar na cabeça dos pais. A pandemia, ela veio para deixar todo mundo ainda muito mais louco, né? Porque eu trabalhei no período de pandemia, nós voltamos lá em setembro, e eu precisei desenvolver atividade com a metodologia híbrida. Eu atendi presencial quem estava hospedado, em vigência de tratamento, e atendi remoto quem estava em casa. As professoras do Estado ficaram obedecendo o decreto estadual, então elas faziam atendimento totalmente remoto, pelo WhatsApp. Tivemos muitas barreiras em relação
a conexão, porque muitos não tinham internet de qualidade, não tinham equipamento, às vezes tinham que dividir com o pai, com o colega, com o irmão, para poder ter acesso, mas nós disponibilizamos o atendimento. Então, como que é o atendimento da professora no currículo? É um atendimento individualizado, é ela e o aluno. Ela marcava sempre um dia, em um horário, 1 hora por dia para cada aluno. Eu estava com 52 alunos em atendimento individualizado. Dos 52, eu consegui atendimento com 26 durante o período de pandemia. Para mim, foi um número assim maravilhoso, considerável. Eu queria muito mais. As meninas Foi se mesmo. sentiam até bem cobradas em relação a isso. Então, a gente alimenta o Sigeduc. Teve escolas que não mandaram material, consideraram nossos relatórios, porque além das atividades da escola que a gente manda, a cada 6 meses nós também mandamos um relatório de desempenho pedagógico. Então, a escola ela tem material para poder avaliar o aluno. E a gente sempre orienta, quando o aluno tem a recusa de fazer, né, ele tem a resistência de fazer a atividade, a gente também fala para a escola, olha, aluno tal, por vários motivos, nós tentamos, mas ele não quis, a gente não pode obrigar ninguém a estudar. Então, cabe à escola dizer se ele vai passar ou não, porque quem vai decidir mesmo a avaliação do aluno não somos nós trabalhamos no acompanhamento. Quem decide se o aluno vai avançar ou não de série é a escola e a família, entendeu? Entendi. Para a gente encerrar aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma aqui, bem curiosa. Algum caso de sucesso, geralmente quando acontece, né, que a saúde é implantada, é restaurada a saúde, e a criancinha, o adolescente, né, o adulto volta para casa. Já aconteceu assim, de depois eles procurarem vocês, essa equipe pedagógica, né, para contar como é que foi, porque gera um vínculo, não tem como não ter, né, e passar para vocês, assim, esse carinho, né? Agora eu não estou mais aqui com vocês, mas eu quero que vocês saibam que vocês foram muito importantes para mim. Depois voa passarinho, vão embora e vocês tomam conhecimento de que prosperou, de que realmente valeu a pena. Fala para a gente se existem esses, já existiu, se existem, se é corriqueiro isso ou se não, se a maioria fica mesmo no caminho, como é. O principal objetivo, além de garantir que eles continuem estudando, é também a reinserção deles na escola, né? É sempre uma preocupação do professor de saber como recebê-los, né? Então, acolher da melhor forma, não rotular, trabalhar em classe para receber esse aluno da melhor forma possível. E eu tenho vários casos que eu posso contar aqui. Eu vou contar um que foi o meu último, antes da pandemia, que é algo que me orgulha bastante. Eu sempre tenho contato com esse aluno, ele é adolescente hoje, na verdade ele já é um homem, tem 21 anos. E o que aconteceu com ele? Ele chegou para a gente com 15 anos, foi alfabetizado, ele é do interior do estado, ele foi alfabetizado na classe pelas professoras, e quando eu cheguei para trabalhar lá, ele já estava saindo do tratamento, já estava entrando em manutenção do tratamento, e ele já estava liberado para ir para a escola. Só que ele tinha sido amputado, e ele não queria voltar para a escola sem a prótese. E aí eu entrei em contato com a secretaria e perguntei o que fazer. Ele está liberado para ir para a escola, mas ele não quer voltar sem a prótese. E se eu não segurar ele, ele vai evadir. E essa não é a nossa intenção. Nossa intenção é trabalhar também a reinserção dele na escola de uma forma segura. E aí a secretaria deixou a critério da gente. O que foi que nós fizemos? Eu, junto com a equipe multidisciplinar, montamos uma estratégia para trabalhar com ele o emocional durante esse ano de 2019, para que ele pudesse se reinserido de uma forma segura, sem a garantia, garantindo que ele ia continuar estudando e que ele não ia se evadir. E assim nós fizemos. Ele né, quando volta para a escola, volta com sequelas, né? No caso dele, ele estava sem um dos membros, sem um das pernas, que foi amputado, sem cabelo, aí eles ficam mais lentos, né? Então, ele tinha muita dificuldade de fixação de conteúdo, a gente trabalhou com a psicopedagoga para poder dar esse estímulo para ele, a psicóloga, a terapia ocupacional, fisioterapia, e aí ao longo do ano a gente foi vendo o quanto ele foi evoluindo e foi se garantindo, né? Foi se sentindo mais preparado e seguro para voltar. E aí, quando foi no final do ano, a gente chegou, conversou com ele, olha, você está pronto para ir para a escola. Eu fiz contato com uma instituição privada, que ela conseguiu uma bolsa para ele, lá em Natal, e ele foi reinserido nessa escola, porque lá eu sentia segurança que ele não ia evadir. E aí deu pandemia, mas ele continuou com atendimento remoto, mesmo dentro das dificuldades dele, e no meio de tudo isso ele recebeu a prótese,
Porque nossa preocupação com ele, que era o que a gente sempre dizia para ele, você pode, Tiago, o nome dele é Tiago, você pode simplesmente receber a prótese e você pode não se adaptar a ela. E aí, você não vai sair de casa? Não pode ser assim. Você tem que enfrentar o mundo, você tem que estar preparado. E ele ficou tão... Nós preparamos ele de uma forma assim que foi tão surpreendente para a gente, que ele finalizou o ano, ele voltou para a escola, ele arrumou a namorada, ele recebeu a prótese e ele está concluindo o ensino médio agora. Ele concluiu agora nesse semestre o ensino médio, né? Ele saiu do ensino fundamental 1, 2 ainda, e está concluindo o ensino médio porque ele foi inserido numa turma do EJA. E o EJA você termina em 1 ano e meio. Isso. Então, assim, para mim, não tem outra situação para eu contar que não seja tão exitosa, né? Sim. Além de outros pacientes, eu tenho um paciente que já passou no IF, Olha aí, minha gente. São Gonçalo, IF de aquele, acho que é perto de vocês. João Câmara, tem uma aluna da gente que faz João Câmara. Eu tenho alunas que fizeram cursos de superior, que passaram por 2 vezes, que tiveram notas boas no Enem, mas que, infelizmente, porque teve uma recaída na doença, foi a óbito. Mas, assim, eu tenho muitas histórias incríveis para contar. Teria que passar aqui a noite inteira com vocês para Verdade. Muito falar. boa, Sandra. Sandra, sobre a prótese, ele recebeu gratuitamente ou foi... Gratuitamente. Ele entrou no... Eles também ganham tem uma assistência? Tem o sistema do Estado, né, que você se inscreve lá e fica esperando que o governo mesmo, né, o poder público, ele disponibilize essa prótese. Se você quiser de uma forma muito mais rápida, você tem que pagar, né? Então, no caso dele, ele ganhou mesmo, ele recebeu, ele entrou no processo e ele ficou na fila de espera, que demora um pouco. Por isso que ela é a insegurança dele. Eu só vou voltar para a escola quando eu tiver a prótese. Sim, mas se você não receber a prótese, não vai entrar na escola? Se você receber, você pode não se adaptar. E aí, não vai sair de casa? Não pode ser assim. Pois é, foi muito importante a voz do professor aí, porque se fosse a família, pelo sentimento de culpa, de compaixão e tudo, passa a mão na cabeça, tende, né? Ah, tá ótimo, não quer ir, não vai. É isso mesmo. E o educador acontece é muito firme, mais técnico, né? Que diz, quando não, criança, vai ter que ir, a vida segue, a vida continua, vai ter que ir, né? E quando é criança que o médico libera, eles ficam, porque a escola não tem ar-condicionado, porque a escola... Fica inventando mil desculpa, mas se o médico liberou, é porque o médico sabe, né? Então, se não tem como mandar todos os dias, manda um dia para ver como é que é essa adaptação, manda outro, porque é importante essa socialização para eles, sabe? Eles se sentem úteis com isso. Até para a melhora mesmo no tratamento, ajuda bastante. Quando o médico libera, é porque está pronto para voltar. Pois é. Então, vendo aí, minha gente, vamos ter esse pulso aí que Sandra trouxe hoje para nos ensinar. Eu vou aprender a ser ainda, viu, Sandra? Vai, né? Professora hospitalar, mas eu acho que depois de umas 5 recepção assim a você com a sua segurança, eu vou estar pronta. A gente vai galgando esse caminho e é tão gratificante, é tão maravilhoso. A gente cresce tanto como pessoa, sabe? Que é indescritível para mim. Eu estou falando aqui, mas não é um terço do que eu sinto como pessoa fazer isso por eles, de verdade. Eu imagino. Professora Sandra Fernandes, muito, mas muito obrigada por sua colaboração. As pessoas que ficaram aqui falando no chat, né, dizendo algo gente, desculpa. Colaboração incrível, ótima contribuição, e a excelente aula, e bababá, e tudo isso mesmo, viu, minha gente? Pense numa acertada grande, foi a gente ter localizado Sandra. Sabe quem foi que indicou Sandra? Foi a professora Lila, que esteve aqui nos primeiros dias conversando com vocês, não é? Ela é prima de uma amiga de trabalho minha, né, assistente social lá da casa, e foi ela que pegou o meu contato. Sandra, eu posso dar? Eu disse, pode. Só que Lila entrou em contato comigo já faz muito tempo, assim, tem uns 3 meses, né? Com a correria eu acabei não correndo mais atrás, mas aí você falou comigo e deu tudo certo. Graças a Deus, é verdade. Pois é, minha querida. Em breve, daqui a no máximo uma semana, eu estou fazendo contato de novo com você para lhe entregar o certificado, viu, da participação. A gente vai dar um certificado também do IFMN. E também, quem sabe, para a gente estar participando aí de programas no Potiguar Notícias, né, transformando essa vivência de sala de aula em 10 minutinhos de bate-papo no jornalismo para a gente levar para uma parcela ainda maior da sociedade, para saber sobre a importância do professor, da escola, inclusive para a reintegração cidadã das pessoas e para a terapia, né, para o tratamento das pessoas. Eu tenho artigos feitos com essa temática, viu? Falando sobre a reinserção social do paciente após o tratamento oncológico.
Tenho vários materiais que a gente pode contribuir com você, viu? Perfeito, minha querida. Pois muito obrigada. Obrigada Meus a você. queridos alunos, beijo em vocês. Já sabem que Boa quinta eu noite, não vou dar vocês. aula, porque a gente vai homenagear Paulo Freire lá na Câmara de Natal. E a aula de quinta é assistir esse vídeo que eu estou gravando e que eu vou disponibilizar na sala de espanhol também, tá bom? Um Tchau, beijo. gente. Obrigada, Obrigada pelo Sandra. convite mais uma vez, viu, Vocês gente? podem Descansem. partir e dormir em paz. Tchau. Tchau, Sandra. Bom trabalho aí com o Raiz. Obrigada.